Cara, eu admito que eu tô me divertindo com os flamenguistas, porque eles saíram do pedestal dele. Não sei se é por causa do desfalque do Bruno Henrique. Eles sabem, no íntimo deles, sem precisar externar, sem precisar ir pra mídia e tentar transferir um favoritismo que é o do Fluminense, que eu acho que não cabe no caso, principalmente partindo deles, porque o maior investimento é deles, o maior grana passando dentro do clube é deles, maior patrocínio, sem gostar dessa mania de grandeza que eles têm. E boas contratações, eles têm um bom time, porra, terminaram em primeiro lugar no geral do Campeonato Carioca. Por que agora todo esse respeito com o Fluminense? Gente grande da mídia dizendo, ó, calma aí que o Fluminense não é o Vasco. Pô, eu sei disso, eu falei isso no vídeo anterior. O Fluminense não é o Vasco, o Fluminense não é o Botafogo. O Fluminense contra o Flamengo, meu amigo, é pau a pau. Ou até mais. Com certeza. Mas é interessante eles saírem aí do modo arrogante pro modo realista. Em respeitar o Fluminense. Respeito é bom e a gente gosta. Mas, amigo, em termos de investimento, o campeonato, os caras terminaram em primeiro, o Fluminense terminou em terceiro. Número de gols, gols pró, gols contra, tudo maior do que o Fluminense nesse campeonato carioca. Mas, não sei. Será que estou preocupado que o Bruno Henrique não vai jogar? Acho que não, tem bons reservas. Vamos lá, já vou falar quem é esse jornalista que está se demonstrando muito respeitoso pro meu gosto. Juventude tem negociação adiantada com o Fluminense pela contratação por empréstimo do Lelê. O Fluminense não vai não impõe, não está pedindo para o jogador sair, não vai esperar a posição do Lelê. A notícia que o GE está trazendo que depende somente do jogador querer ir. Se o Lelê chegar, eu quero ir para o Juventude, o Fluminense vai libera, não vai criar empecilho para isso. Eu só acho errado, né? Não é que o Lelê tá jogando um fino da bola, tá fazendo gol pra caramba. Ele começou muito mal a temporada 2025. Só que é por falta. A gente tem uma falta de centroavante. Não é só porque chegou o Everaldo. Aliás, quando tava só o Cano e o Lelê, a gente queria um outro centroavante para se somar a esses. Agora que chegou o Everaldo, vai e libera o Lelê? Pô, aí não. O Cano, Deus me livre, pode ter uma contusão e aí só vamos ter o Everaldo na posição de centroavante? Se o Everaldo machucar, quem vai ser o reserva do Cano? Acho que não para essa posição tão importante, para mim, é o de centroavante e o de goleiro. Tem que ter alguém para fazer gol. São os dois extremos do futebol. O cara que fica na frente para fazer o gol, que é importantíssimo, bola na rede para fazer o gol, tem que fazer. Alguém tem que fazer isso. E o artista principal do gol é o centroavante. Então é uma peça principal. Também não adianta você ter um meio armador criativo que deixa todo mundo na cara do gol se ninguém souber botar a bola para dentro. Quem vai abrir o placar é o centroavante. E o goleiro, que está na última linha ali, passou por ele, é gol. Olha só, um está próximo da trave do adversário e o outro está defendendo a sua própria trave. Aí você só ter o Cano e o Everaldo, independente das atuações ou do nível técnico limitado do Lelê, eu acho desnecessário numa temporada tão desgastante, tão complicada, com tantos jogos, tão espremido. Olha, o estadual já tem o primeiro jogo da final nessa quarta. Você liberar por empréstimo um centroavante para o Juventude. Mas isso não se impõe em liberá-lo, mas a decisão vai partir do Lelê. Se eu fosse ele, ficaria no Fluminense. Aí precisa, traz o centroavante e libera o outro. Não tem o João Neto que está emprestado, não tem o Luan Brito, não tem centroavante nenhum na base que faça a função do 9. Deixa o Lelê lá quieto. Falando em centroavante, a artilharia do Campeonato Carioca. O Cano tem 6 gols, está empatado com outros 2 jogadores, está empatado com o Vegete do Vasco, que não joga mais. Então o Vegete não ultrapassa mais o Cano. E o Cano tem um outro concorrente, que é o Max, que também tem 6 gols no Campeonato Carioca. Só que o Max, ele é atacante do Sampaio Corrêa. Ele vai fazer a final da Taça Rio com Madureira. Pode balançar a rede lá contra o Madureira. Então o Cano está brigando com o Max pela artilharia do Campeonato Carioca. Mas a maior vítima do Cano é o Flamengo. Vamos ver se o Cano termina essa competição como o artilheiro. Árbitro da final
jogo de ida dessa quarta-feira no Maracanã vai ser o Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele apita no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Já no jogo da volta, jogo decisivo do Caneco, o Bruno Arleu estará no apito, apitando a grande final. Então, jogo de ida, nessa quarta, Yuri Elino. Jogo da volta, o Bruno Arleu. 2 jovens árbitros. Eu falei no vídeo anterior que diferente nessa final o Flamengo jogaria com a vantagem dos resultados iguais, né? A vantagem do empate. Não, me enganei. Não há vantagem de empate na final do Campeonato Carioca. Isso é muito importante e bacana pra gente. A única vantagem que o Flamengo teve de fazer a melhor campanha no geral foi mandar o jogo da volta no Maracanã, na sua casa, mas que também é casa do Fluminense. Então a vantagem se perde por aí. Então não há vantagem de empate na final do Campeonato Carioca. E vai ter pó de arroz. Se prepara para aquele talco maneiro vir na tua força. Quem disse isso foi a Bravo 52. Agradecemos ao Fluminense pela compra do pó de arroz que será utilizado no primeiro jogo da final. Para o segundo jogo, seguimos com a arrecadação aberta e em breve traremos atualização da meta. Então ainda há um Inter aí para comprar o pó de arroz do jogo da volta. Mas no jogo da ida, a diretoria do Fluminense já garantiu o pó. Aí, Bravo 52, o Mário garantiu o pó. O Mauro César. Olha que vou abrir aspas para o jornalista Mauro César, o peruca. Ele parece que usa uma peruca, fica botando o cabelo assim pro lado, é um flamenguista, torce pro Racing, ama a Argentina, cara, é esquisito pra caramba. Ele diz o seguinte: o buraco é mais embaixo. É flamenguista doente. Chato pra caramba. O buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. Ele fala que é bem mais embaixo. Você pega os 32 últimos jogos de Flamengo e Fluminense, é total equilíbrio, irmão. Os 32 últimos jogos entre Flamengo e Fluminense é total equilíbrio. Não é um tricolor que está falando isso, é um flamenguista. Se pegar os 20 últimos jogos, o Fluminense tem mais vitórias que o Flamengo no confronto. 2 a mais. Aí é outra história. Cara, a gente que é tricolor, a gente fala isso pro flamenguista, pro amigo, pro colega, a gente fala para isso para eles, não acreditam, ficam rindo. Eles sabem, mas eles ficam ironizando. É legal você ver um jornalista falar isso. Um jornalista sério e flamenguista. Quer carimbo melhor do que isso? Vamos lá. O Fluminense é outro papo. Mauro César continuando. Não é o Vasco, não. O Fluminense encara o Flamengo. Compete com o Flamengo. Fecha aspas aí para o possante Mauro César, admitindo e deixando bem claro que o Fluminense, contra o Fluminense, o Flamengo nunca é o favorito. Tá? Deixa o like, se inscreva no canal, esse Fla-Flu vai pegar fogo. Tô indo nessa. Flui!